Olá, estamos de volta com o programa Na Íntegra, o programa que é a voz do povo e que respeita a sua inteligência. Daqui a pouco vamos receber a nutricionista Marina Rezende, já, só um segundinho. Ela vai falar conosco sobre as possíveis relações entre uma imunidade elevada, entre o sistema imunológico e a pandemia. Será mesmo? Eu sempre falei sobre isso, mas eu sou leigo, a minha formação é como jurista. Eu não sou profissional e nem muito menos especialista da área da saúde. Por isso, daí a necessidade de consultarmos o especialista. Doutora Marina Rezende, uma alegria tê-la conosco. Fiquei muito satisfeito quando a nutricionista Marina Rezende se dispôs a vir ao programa Na Íntegra para falar conosco, né? Porque eu sempre imaginei, e hoje a gente vai confirmar ou não essa minha hipótese, que uma pessoa bem nutrida, e vamos já de início lembrar que uma coisa é alimentação, outra muito diferente é nutrição. Então eu sempre pensei que uma pessoa bem nutrida, ela não adoece tão fácil. A doença tem dificuldade, vamos dizer assim, para para se instalar num organismo, num corpo bem nutrido. E nesse período aí de pandemia, a gente ouve falar de muitas coisas sobre cuidados que devemos ter, sobre o uso de máscara. Aliás, nós aqui não estamos usando a máscara em razão da distância que estamos mantendo aqui, uma distância de segurança, então podemos ficarmos tranquilos para não usar a máscara aqui durante o programa, né? Então falam muito sobre o uso de máscara, o uso do álcool gel, o distanciamento social, o fique em casa, mas desde o início da pandemia eu venho me preocupando sobre o porquê de não termos até hoje uma campanha educativa consistente para orientar as pessoas sobre todos os cuidados, tudo aquilo que podemos fazer para prevenir a contaminação e a doença, e nesse contexto, né, de cuidados, uma nutrição adequada, né? E é exatamente em razão disso que trouxemos aqui hoje e estamos recebendo com muita satisfação a doutora Marina Rezende. Boa noite, doutora Marina Rezende, uma alegria tê-la conosco, e estou certo que a sua participação aqui vai ser muito importante para todos nós. Fique à vontade para uma saudação inicial aos nossos telespectadores e, na sequência, vamos entrar no tema da entrevista propriamente dito. A palavra é sua. Boa noite. Na verdade, eu quero agradecer a oportunidade, né, por poder falar de um tema tão importante, e agora o momento é bem propício para isso. Então, o que eu puder divulgar e ajudar na saúde da população de uma maneira geral, sejam pessoas saudáveis, sejam idosos, doentes, com qualquer tipo de patologia, eu estou aqui à disposição. Espero poder contribuir. Não, bacana, e com certeza vai contribuir muito, doutora. Mas o tema, eu queria que a senhora desse uma palavra inicial falando, né, assim, vamos dizer de forma mais ou menos superficial, que na sequência a gente vai entrar em mais detalhes sobre esse tema, mas no início de uma forma assim mais superficial, sobre a possível relação que possa existir entre um corpo bem nutrido, o sistema imunológico, os cuidados que devemos ter com o nosso sistema imunológico e a pandemia do coronavírus e a doença Covid-19. Existe alguma relação entre uma coisa e outra, doutora? Com certeza.
A questão do corpo, quando ele está saudável, o corpo, quando ele está nutrido, o sistema imunológico dele é muito mais forte, então ele consegue combater várias patologias. Nesse caso específico, o tratamento imediato que foi feito à base da medicação e uma suplementação de vitaminas e minerais. Então pensa só, se a gente conseguisse manter diariamente a quantidade de vitaminas e minerais que o nosso corpo precisa, não necessariamente só nessa época, mas diariamente, a gente vai ter um sistema imunológico muito mais forte. Então, melhor para combater a doença e para prevenir, até minimizar os sintomas, que são, assim, gigantescos e devastadores no organismo do paciente. Perfeito. Fico feliz porque a minha suspeita, ela se confirmou, né? A doutora está acabando de nos dizer que existe sim uma relação direta entre o sistema imunológico, a imunidade do nosso corpo, quando mais alta, certamente a doença tem mais dificuldade para se instalar, né? A pessoa só tem a ganhar, todos nós só temos a ganhar quando cuidamos bem da nossa nutrição. Daí eu me escandalizar, né, com, vamos dizer assim, por não constatarmos até hoje uma campanha educativa e dentro dessa campanha, dentro dessas políticas públicas que poderiam ter sido adotadas, melhor dizendo, um programa de segurança nutricional. A nossa população, doutor, amigos, a gente, embora seja leigo, nós não somos especialistas dentro desse tema da nutrição e da saúde como um todo, mas são coisas que saltam aos olhos, né? A nossa população se alimenta mal, essa é que é a verdade. E quando falamos de alimentar, nós não confundimos isso com nutrição. Se alimenta mal no sentido de a alimentação, os alimentos que utilizamos serem de baixo poder, vamos dizer assim, nutricional. Então, se for fazer um levantamento aí, eu penso que um índice muito acentuado da nossa população está com a imunidade baixa. Essa é que é a realidade, né? Mas a gente vê muito, doutora, eu acho até que a gente pode falar aqui de uma forma assim mais, vamos dizer, mais fácil de entender, né? Quais seriam os cuidados e quais os principais cuidados e quais seriam os principais alimentos que podemos usar no nosso dia a dia para termos uma imunidade mais elevada e assim nos prevenirmos maior contra as doenças. Como a pergunta no sentido de tudo aquilo que poderíamos fazer para nos prevenirmos de doenças, cuidando da nossa imunidade, então já queria que a senhora emendasse aí na fala da senhora os alimentos que a gente tem que usar mais para ter uma boa imunidade e aqueles que a gente tem que evitar, né? Porque a indústria alimentícia está aí e a indústria ali, eu costumo dizer, desculpa eu alongar aqui, mas eu costumo dizer, doutora e amigos telespectadores, que tem 3 indústrias que a gente precisa ter muito cuidado com elas. É a indústria alimentícia, a indústria farmacêutica e a indústria dos planos de saúde. Porque será que os proprietários, vamos dizer assim, dos planos de saúde têm interesse numa saúde pública de qualidade? Evidentemente que não. Será que os proprietários dos planos de saúde têm interesse numa saúde pública de qualidade e numa população bem orientada, bem educada, bem instruída, para que venha essa população a adotar um hábito alimentar que lhe seja mais conveniente? É claro que não. Na prática, a indústria alimentícia adoece as pessoas para que
a indústria farmacêutica venda remédios e o sistema político-administrativo mantém o sistema público de saúde ou o sistema de saúde pública sucateado para que também a indústria dos planos de saúde possa se locupletar, se enriquecer cada vez mais. Então é isso, doutora. O que fazer? Cuidados que devemos ter, alimentos que precisamos fazer mais usos deles e aqueles que devemos evitar para termos uma imunidade elevada e assim prevenirmos as doenças, inclusive a Covid-19. Fique à vontade. Bom, em relação a isso, você falou uma coisa interessante, que é diferente alimentar e nutrir. Então a gente tem que nutrir o nosso corpo. A gente tem que pensar que através o estilo de vida das pessoas hoje está muito corrido, os horários, a qualidade da alimentação. Então a gente fica bombardeando o nosso corpo e aí o corpo vai ficando cada vez mais fragilizado. Então esses cuidados, esse autocuidado com a alimentação tem que ser diário. Eu costumo falar com os meus pacientes para, por exemplo, quando eu prescrevo um suco verde, ou uma salada, ou algum tipo de fruta, enfim, uma alimentação de qualidade, não é com aquele objetivo específico, é porque eu quero limpeza do organismo, eu quero limpar, eu quero desintoxicar. Quando a pessoa chega para mim, às vezes acima do peso, ela está querendo emagrecer, ok, ela vai emagrecer, ótimo. Só que o meu objetivo inicial é dar saúde, é dar vitalidade para ela. Eu quero aquele corpo saudável. E tudo isso a gente consegue através de uma alimentação. O alimento, tanto ele cura, quanto ele adoece. E você falou em relação à indústria farmacêutica, realmente mais pessoas sobrevivem de doença do que morrem por ela. Então, gira um dinheiro muito grande. Então, vamos tratar o problema. Então, vamos lá, através da alimentação. Eu vou colocar coisas básicas que não tem dificuldade para as pessoas. Quando eu falo do suco verde, é uma mistura simples. Eu vou colocar o mais resumido, mas que tem uma eficácia muito grande no organismo. Você pegar um pedaço de pepino, gengibre, couve e limão. Pronto, esses 4 ingredientes. A couve, ela é fibra, ajuda no processo de desintoxicação, tem vitaminas do complexo B. O pepino, nesse caso, ele ajuda a alcalinizar o sangue. O que é isso? O nosso sangue, ele fica muito ácido por causa de má alimentação, por causa de refrigerante. Eu não sei se vocês sabem, mas dos alimentos, o que mais causa câncer chama-se refrigerante. Por quê? Porque ele deixa o nosso sangue ácido. E o câncer, ele só se multiplica quando o pH do nosso sangue está ácido. Então, quando eu peço esse suco verde, eu estou querendo alcalinizar. O limão tem vitamina C, ela ajuda na limpeza do organismo. E a vitamina C, ela é uma vitamina hidrossolúvel. O que é isso? O nosso organismo, ele não armazena. Quando chega no limite, ele vai eliminar através da urina. Uma das formas de eliminação é a urina. Então, a gente tem que repor a vitamina C todos os dias. E o gengibre, todo mundo auxilia, né, correlaciona gengibre em acelerar o metabolismo. Isso é só um dos benefícios, mas ele ajuda principalmente a parte digestiva. Então, pessoas que têm dor de estômago, náusea, tudo isso a gente consegue tratar através desse suco. E lembrando que a nossa primeira refeição, ela tem que ser ou um suco verde ou algum chá. Nunca essa cultura que as pessoas têm do pãozinho francês. O pão francês, ele intoxica, ele tem uma quantidade muito grande de açúcar, ele vira gordura rápido. Então, assim, na primeira refeição do dia, eu começar intoxicando o meu organismo, vai alterar toda a questão de enzima, de hormônios no meu corpo durante o dia inteiro. E o nosso corpo, a gente não tem como tratar fragmentado. Eu vou tratar só o estômago, eu vou tratar só uma dor de cabeça. Não, a gente trata tudo. O ideal é um corpo saudável e um corpo com vitalidade. Nada melhor do que a gente ter autonomia do nosso corpo.
É aquela coisa assim, a cabeça às vezes está um pouco ansiosa, eu indico uma atividade física, porque relaxa, produz substâncias que acalmam. Então, o seu corpo dá conta de fazer uma atividade física. Vão colocar ativo. Na época da pandemia, muitas pessoas pararam, né, com atividade física. Em relação à alimentação, ficaram mais ansiosas. Então, vamos lá, através da alimentação, um chazinho que acalma um pouquinho, assim, lá para as 3, 4 horas da tarde, um chazinho de camomila, isso daí já começa a desacelerar, melhorar a qualidade do sono. O sono também é uma coisa muito importante. As pessoas têm que dormir bem. Esse negócio de acordar de madrugada, acordar para ir ao banheiro, acordar para tomar água, acender a luz, tudo isso atrapalha muito. Então, o nosso corpo, ele tem que estar ativo na hora que a gente precisa e vai chegando no final do dia, ele tem que se preparar para descansar. Então, vai chegando à noite, prepara o seu organismo para uma noite de sono tranquila. E na hora que acordar, hoje em dia as pessoas fazem muito assim, elas acordam e falam, nossa, que preguiça, aquele corpo cansado. Não, gente, depois de uma noite de sono, o corpo tem que estar ativo. A gente pode estar aquele sonozinho, mas ele tem que ter autonomia, você tem que estar ativo. Você precisou de trabalhar, você precisou de fazer uma atividade física, a sua rotina, ou mesmo que saia da rotina, o seu corpo tem que responder. Normalmente as pessoas que acordam cansadas, é aquele corpo que está intoxicado. Uma coisa que eu falo sempre com meus pacientes, eu faço uma comparação. Quando a gente coloca uma gasolina boa no carro, o carro deslancha. Ele anda muito bem. Colocar uma gasolina ruim, ele vai engasgando. Ele até anda, mas ele engasga. O nosso corpo é do mesmo jeito. Então o meu objetivo com a população, agora na época do Covid, todo mundo começou a preocupar muito mais com a saúde e eu achei isso muito bacana, fantástico. E eu espero que essas orientações, elas fiquem diariamente, porque quem não cuida da saúde é obrigado a cuidar da doença. E eu quero vitalidade para os pacientes. Perfeito, né? Quem não tira tempo para cuidar da saúde vai ter que arrumar tempo para cuidar da doença. Isso é muito triste, né, doutora? Mas Hipócrates, pai da medicina moderna, estou gastando um pouquinho aqui porque a gente assiste alguns vídeos, a gente lê alguma coisa, acaba aprendendo, né? Mas Hipócrates, pai da medicina moderna, ele dizia que o nosso alimento tem que ser o nosso remédio e que o nosso remédio seja o nosso alimento. Isso que Hipócrates falou, né, há muitos e muitos anos atrás, parece que é muito atual ainda, não é? Fique à vontade, doutora, para fazer esse comentário em cima dessa máxima, vamos dizer assim, de Hipócrates, né? A gente vê que a nutrição, aliás, eu acho que seriam 4 os pilares, né, de uma vida de qualidade, né? A nutrição adequada, né, coisa que infelizmente hoje quase que não existe. O sono, que a gente fala isso para ressaltar porque é condição de vida, qualidade de vida, de sobrevivência, né? Então, alimentação adequada, o sono, evitar o estresse também, a senhora também fez menção aqui, e uma atividade física minimamente regular, vamos dizer assim, né? Eu até comentei com a doutora Marina Rezende nos bastidores, né? Eu tenho uma filha, viu, Ana Laura? Você deve estar nos acompanhando aí. A minha filha, ela tem 13 anos, mas não é só a Ana, não. Alguns dos outros também, não são muitos não, mas são outros, tem outros. Às vezes a gente fala assim, ó, esse alimento aqui não faz bem, né? Não faz bem para a sua saúde. Aí a pessoa vai e fala assim, mas eu gosto, né? O outro alimento você fala, olha, isso aqui faz bem, coma isso, tome isso. Mas eu não gosto. Eu penso que a gente deveria ter, já nos ensinos iniciais, nas nossas escolas, na grade curricular, educação nutricional. Com aula prática, inclusive. Seria Educação ótimo. Nutricional com aula prática, inclusive. Porque é possível, né, doutora, alcançar uma idade elevada sem ficar velho, não é isso? Com certeza. Inclusive tem até o exame que faz isso.
Tem um exame que a gente faz que a gente vê a idade metabólica. Tem a sua idade e tem a sua idade metabólica, ou seja, é a idade que o seu corpo tem. E se a gente for pensar que a alimentação faz isso tudo, olha que fantástico. Então, quando eu falo para os pacientes, às vezes assim, tira isso, nessas orientações, não é porque a nutricionista é ruim, as pessoas têm um medo, às vezes, de ir na nutricionista por causa disso, é porque aquilo está fazendo mal e o seu corpo está te mostrando que está fazendo mal. Então, hoje em dia, assim, as pessoas têm dor de cabeça, dor de estômago e ficam tomando remédios de maneiras individuais. Um para dor de cabeça, um para dor de estômago, um anti-inflamatório, aí vai afetar a função renal, sendo que normalmente, se a gente tratar a alimentação, resolve isso tudo. Eu acho, na minha cabeça, que alimento é para o corpo, não é para a cabeça. Então, o paciente está ansioso, é normal ele querer comer carboidrato. O que é carboidrato? É a massa, é o doce. Mulheres na TPM, é normal querer comer doce. Por quê? Isso é questão fisiológica mesmo. Quando a gente come esse grupo de alimentos, eles inflamam o nosso corpo instantaneamente. Então, ele ativa a nossa célula de defesa, é como se causasse um estresse ali dentro. Aí, o que o nosso corpo faz? Ele não pode ficar estressado. Aí ele vai lá e libera uma serotonina que dá aquela sensação de bem-estar, que acalma a gente. Então, quando libera aquela serotonina, o corpo acalma. Então, por isso que as pessoas ansiosas, ou em TPM, ou nervosas, têm vontade de comer esse tipo de alimento. Mas espera aí, e se eu ficar estressada e ficar comendo, o corpo não vai aguentar. Quando o corpo começa a ganhar peso, ele está te mostrando que tem alguma coisa errada. Quando o corpo começa com colesterol alto, com uma glicemia alterada, ele está te mostrando que está alterado. E às vezes não são mudanças drásticas, não. Às vezes a rotina da atividade física, você pode observar, às vezes a gente fica assim, nossa, eu não vou fazer atividade física, podia, sei lá, cair uma chuva para eu não fazer atividade física. Mas depois que você foi, no finalzinho você termina ótimo, com um humor melhor. É porque libera essas substâncias que também dão sensação de bem-estar, que é a serotonina. Então não é só através da alimentação. Então, para a cabeça, a gente vai arranjar distrações para a cabeça, mas não é a comida. A comida é para o corpo. Então eu tenho que gostar daquilo que faz bem para mim. Eu tenho que colocar a salada porque ela me faz bem, porque ela ajuda no meu controle de colesterol, porque ela ajuda na minha glicemia, porque ela ajuda na sensação de saciedade, ajuda no intestino. Não é porque, poxa, a nutricionista mandou. Ou eu vou tirar o refrigerante porque ele me faz mal, porque ele causa câncer. Eu vou tirar o refrigerante porque o meu peso está ficando muito alterado. A quantidade de açúcar que tem nesses alimentos, biscoito recheado, tudo isso é uma quantidade de açúcar muito grande. O corpo da gente, ele não aguenta. Então, a gente tratando a alimentação, a gente consegue sanar todos esses problemas e ter vitalidade. Eu costumo brincar com as pessoas e falar assim, eu quero morrer jovem, só que o mais tarde possível. Então, a minha pretensão não é menos de 90 não. Mas quando eu tiver com 90, eu quero estar com um corpo de 70. E por aí vai. Esse que é o meu objetivo. Por isso que é tão importante e que eu tenho essa consciência. Nutrição é a minha paixão mesmo, porque eu acredito no poder do alimento. E às vezes a gente consegue coisas naturais, chazinhos, a gente faz algumas cápsulas de magnésio, coenzima Q10, que são substâncias fantásticas e que o nosso organismo precisa, para o bem-estar. É isso aí. A senhora falou sobre a idade cronológica, eu tenho chamado de idade biológica, mas a senhora usou uma outra expressão. Metabólica. Idade metabólica. A minha filha, doutora, falou que eu estou com a idade metabólica de 38 anos. Eu não fui no especialista ainda, mas espero que quando eu for ao especialista eu não me decepcione, seja mais ou menos por aí, uns 38, né? Quem sabe. Aí, né? tá vendo? Tá ótimo. É verdade. A minha expectativa sempre é essa. Eu não saio dos 19. Mas veja bem, doutora, me fale uma coisa. As estatísticas nos informam que grande parte das pessoas que foram que perderam a vida pela Covid-19
essas pessoas tinham comorbidade, normalmente diabetes tipo 2, obesidade, doença cardíaca, coisa, né, pressão alta, coisa do tipo. O que a gente observa, doutora e amigos, é que essas comorbidades são doenças, acredito, que podem ser controladas, evitadas, e até as pessoas curadas dessas doenças, né, que essas doenças que acabaram levando a pessoa a óbito, né, porque se não tivesse a doença, não teria a tal da comorbidade, logo a Covid-19 poderia ser mais facilmente controlada, né? Então eu queria que a senhora só reforçasse um pouquinho a pessoa que tem uma doença cardíaca, pressão alta, que seria cardíaca, né? Dentro do conjunto aí das doenças. Diabetes tipo 2, estou falando mais do tipo 2 porque é tipo 2 que é uma doença nutricional, né? Essas pessoas poderiam, né, e esse programa ele é muito importante também nesse sentido, para orientar as pessoas para que corram logo e controlem essas suas doenças, para que não aconteçam com quem está nos acompanhando essa tal da comorbidade. É possível controlar, doutora, diabetes, doença, pressão alta e doenças semelhantes que acabam complicando a situação, a saúde, a possibilidade de cura de uma pessoa que é acometida pela Covid-19? Com certeza. O paciente, quando ele chega com obesidade e aí vem essas consequências da obesidade, ou mesmo o paciente que não é obeso, mas que tem essas comorbidades, o corpo do paciente ele está inflamado, ele está intoxicado. Então a gente tem que desinflamar esse corpo. E por que a gente consegue tratar com alimentação? Porque normalmente foi ela que fez o corpo adoecer. Então, se a gente tira o problema, a gente resolve. Se a gente tira aquilo ali que causou, eu vou resolver o problema. Uma pessoa que está obesa, a dificuldade respiratória dela, de locomoção, o desempenho, o raciocínio, tudo é comprometido. Só que às vezes o ser humano tem um péssimo hábito de adaptar até com o que é ruim para ele. Então, a gente tratando a alimentação, colocando esses alimentos que a gente chama de alimentos funcionais, não é só tirar o que faz mal, é colocar o que faz bem. Aí entra a parte de nutrir o organismo, é colocar a couve, é colocar o alho, é colocar a cebola, é colocar esses alimentos, eles têm poderes fantásticos no nosso organismo. O açafrão, aquele pozinho amarelo, ele é o melhor anti-inflamatório que existe. Ele trata inflamações crônicas, aquelas inflamações que estão no nosso organismo há muito tempo. Ele previne doenças neurológicas, tudo com aquele pozinho amarelo, que você pode misturar na comida, ou então, vou dar uma receitinha aqui, colocar uma colherzinha de chá em 100 ml de água e pode espremer um limão ali para fechar, tomar todos os dias. Ele diminui muito, inclusive, dores articulares. Então, vocês estão vendo que às vezes não são coisas difíceis e que podem fazer parte da nossa rotina e trazer qualidade de vida. Anos de vida bem vividos. É isso aí. Doutor, o nosso programa já está chegando ao final. As informações, né, e orientações que a senhora nos trouxe foram muito importantes, aprendemos muito, mas é possível que os nossos telespectadores queiram conversar com a senhora, pedir mais informações, fazer uma consulta, receber as orientações ali para as suas demandas específicas. É possível a senhora deixar para divulgar no nosso programa aqui as suas redes sociais pelas quais as pessoas poderão entrar em contato com a senhora e o contato telefônico também, para que quem queira possa entrar em contato com a senhora? Fique à vontade, doutora. O meu Instagram é Nutri Marina Rezende, Nutri_Marina Rezende, tá? O telefone de contato é 33 99165 2100. Espero ter contribuído aqui, né? E falar de nutrição é a minha paixão, porque realmente é uma coisa que eu acredito.
É paixão da senhora falar de nutrição e é essencial à saúde de todos nós. Portanto, recomendo. Não necessariamente, não é necessário que você já esteja doente. Todos nós precisamos de uma boa orientação e de uma boa prática nutricional. Doutora, muito obrigado. Muito obrigado. E a você, amigo telespectador, muito obrigado pela audiência. Amanhã, quinta-feira, estaremos de volta com mais uma edição do programa Na Íntegra, para falarmos de um assunto também muito especial. Até lá, fique com Deus.